Em 2016, sensores sísmicos ao redor do mundo captaram algo vindo das profundezas da Antártida. Não era um terremoto, não era uma erupção vulcânica. Era um pulso, regular, rítmico, como se algo estivesse respirando. Os cientistas que analisaram os dados pediram para ter os registros apagados dos relatórios oficiais. Esta é a história do que existe embaixo do continente mais isolado do planeta. Você provavelmente aprendeu na escola que a Antártida é um continente de gelo. E isso é verdade. Mas embaixo desse gelo existe um oceano inteiro, o Lago Vostok, 2,5 km abaixo da superfície congelada. Um corpo d'água do tamanho da Bélgica, completamente isolado do resto do planeta por mais de 15 milhões de anos. 15 milhões de anos. Quando pesquisadores russos perfuraram o gelo pela primeira vez em 2012 e o tubo finalmente alcançou a água, eles esperavam encontrar água morta, estéril, vazia. O que eles encontraram foi algo diferente. Nas profundezas da escuridão abissal desse oceano subterrâneo, câmeras térmicas acopladas à broca de perfuração captaram plumas térmicas em movimento, correntes subaquáticas se movendo em padrões que sugeriam um ecossistema ativo e pulsante. Camadas estranhas de gelo verde luminescente foram descobertas perto da borda da água, repletas de bolhas de gás aprisionadas que continham proporções atmosféricas que não existiam na superfície do nosso planeta desde o amanhecer dos dinossauros. Bactérias. Milhares de espécies, mas não qualquer bactéria. Espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Organismos que sobrevivem sem luz, sem oxigênio, em temperaturas que matariam qualquer forma de vida conhecida. E um detalhe que os pesquisadores demoraram semanas para aceitar. Algumas dessas amostras tinham DNA que não correspondia a nenhum banco de dados biológico existente no planeta. Enquanto os relatórios oficiais tentavam acalmar o público dizendo que eram apenas micróbios comuns, os arquivos confidenciais mostravam algo assustador. O DNA dessas criaturas compartilhava 0 marcadores genéticos com qualquer árvore evolutiva conhecida. Era como se a biologia tivesse começado do zero ali embaixo. E isso era apenas o começo. Em 1997, hidrofones do sistema Soyuz, um sistema de monitoramento sonoro instalado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria para detectar submarinos soviéticos, captaram um som diferente de tudo que já havia sido registrado nos oceanos. Ele foi chamado de o Blow. A frequência era tão poderosa que foi detectada por hidrofone a mais de 5.000 quilômetros de distância. Para referência, a baleia azul, o animal mais barulhento do planeta, seria inaudível a essa distância. O que quer que tenha produzido aquele som era biologicamente maior do que qualquer criatura viva que conhecemos. A NOAA, a Agência Oceânica Americana, demorou 15 anos para dar uma explicação oficial. Eles disseram, foi o gelo se quebrando, mas o blow não veio da superfície, veio de baixo, das profundezas, e tinha um ritmo. E o blow não foi o único sinal. 3 anos depois, outro sinal foi captado no mesmo ponto, chamado de slowdown, desaceleração. Depois o trem. Depois o Julia. Todos no mesmo quadrante do Oceano Pacífico Sul. Todos criando uma triangulação acústica perfeita que convergia para um ponto específico no mapa, exatamente nas coordenadas do Polo Sul. Em 2016, uma equipe de pesquisadores da NASA, não geólogos, não oceanógrafos, a NASA detectou algo extraordinário sob a calota de gelo da Antártida. Uma câmara de calor, um ponto quente, uma fonte geotérmica ativa, produzindo calor suficiente para derreter o gelo de baixo para cima. Isso em si seria apenas geologia. Mas o formato dessa câmara era incomum. Era circular, perfeitamente circular, medindo 120 quilômetros de diâmetro. Na geologia, fontes geotérmicas naturais não formam círculos perfeitos. Mais abaixo, no setor inexplorado conhecido como Terra de Marie Byrd, sistemas de radar de satélite detectaram algo ainda mais perturbador. Uma anomalia magnética massiva e densa enterrada sob 3 quilômetros de gelo sólido. Isso não era apenas uma mudança nas formações rochosas. Era uma ruptura gravitacional localizada tão intensa que desviava os instrumentos de navegação das aeronaves de pesquisa que passavam.
Os dados mostravam uma massa metálica angular distinta que se estendia por vários quilômetros, puxando grandes quantidades de calor da crosta terrestre enquanto permanecia completamente protegida da superfície. Poucos dias após essa descoberta, o setor de coordenadas foi designado como zona de voo restrita pelo Comando Militar Internacional, e as transmissões de radar públicas daquele quadrante específico ficaram totalmente escuras. Abaixo dessa câmara, os sensores de radar de penetração de gelo captaram estruturas angulares, regulares, repetindo padrões geométricos. Os dados foram publicados brevemente em um preprint científico em fevereiro de 2017 e removidos 48 horas depois. Os autores disseram que havia um erro metodológico, mas o artigo tinha passado por revisão antes de ser publicado. Quem realmente controla o que sabemos sobre a Antártida? Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártida. O documento proibia atividade militar no continente, testes nucleares, reivindicações territoriais e exploração independente de qualquer tipo. Para entrar na Antártida hoje, você precisa de permissão de um governo signatário. Jornalistas independentes? Proibidos sem escolta. Drones particulares? Ilegais sem autorização. Mergulho nas águas costeiras sem supervisão? Um crime internacional. Nenhum outro lugar no planeta tem esse nível de controle de acesso. Nem o espaço aéreo sobre zonas de guerra. Nem instalações nucleares. Nem bases militares secretas. A Antártida tem restrições que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Por quê? A resposta oficial é proteção ambiental e pesquisa científica. Mas então me explica por que em 2017 delegações da Rússia, dos Estados Unidos e do Vaticano, o Vaticano, visitaram a Antártida com intervalo de 3 semanas entre si, sem nenhuma declaração pública, sem coletiva de imprensa, sem explicação. O que exatamente eles foram ver? Agosto de 2012. Estação de pesquisa Vostok Antártida. A equipe russa finalmente rompe a barreira de gelo que separa a superfície do lago Vostok. Os primeiros 40 centímetros de amostra chegam ao laboratório. O chefe da equipe, o cientista Sergei Bula, examina as amostras por 3 dias seguidos. Depois envia um relatório para Moscou. O conteúdo desse relatório nunca foi divulgado integralmente. O que vazou foi uma única frase: encontramos algo que não deveria estar aqui. 6 semanas depois, a estação Vostok reportou uma falha técnica catastrófica. A perfuração foi suspensa. 2 membros da equipe foram transferidos para outras instalações sem explicação, e os dados originais da perfuração foram classificados pelo governo russo. Em entrevistas posteriores, sempre vagas, sempre cuidadosas, Bula descreveu organismos com características que, nas palavras dele, sugerem uma origem separada da vida como a conhecemos, uma segunda origem da vida, na Terra, escondida embaixo do gelo. Isso nos traz de volta aos misteriosos pulsos da meia-noite registrados em 2016. Quando hidrofones militares nos oceanos do sul cruzaram as referências desses zumbidos sísmicos, eles perceberam que os sons não estavam viajando através da crosta terrestre. Eles estavam vibrando diretamente através das colunas de água profunda. Era uma transmissão acústica localizada de baixa frequência emanando das fossas aquáticas mais profundas diretamente abaixo das plataformas de gelo. Os dados indicavam que o que quer que estivesse gerando esses pulsos rítmicos estava ajustando sua frequência em resposta direta aos pings de sonar dos navios de pesquisa na superfície, como se estivesse imitando ou bloqueando ativamente a vigilância humana. Agora, deixe-me conectar os pontos. E peço que preste muita atenção. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. A vida complexa surgiu há cerca de 600 milhões de anos. Mas o oceano sob a Antártida existe há 15 milhões de anos, isolado, selado, na escuridão. Tempo mais do que suficiente para uma vida separada, evoluir de forma completamente independente. Alguns astrobiólogos, e sim, esse campo existe, acreditam que as condições do lago Vostok são quase idênticas às condições nas luas de Júpiter e Saturno. Europa, Encélado, oceanos subterrâneos, pressão extrema, isolamento total. Se a vida conseguiu surgir e evoluir isolada aqui, no nosso próprio planeta, então o universo não é um lugar vazio. E se existe vida inteligente nessas luas distantes, talvez já exista vida inteligente muito mais perto do que imaginamos. Talvez nunca tenha precisado vir do espaço. Talvez nunca tenha ido a lugar nenhum. Talvez esteja esperando, debaixo do gelo, agora mesmo.
O que eu te disse hoje não é ficção científica. Cada fonte citada neste vídeo existe. Cada evento aconteceu. O bloop foi registrado. O artigo foi publicado e removido. A expedição Vostok existiu. O tratado existe. O que não existe é uma explicação satisfatória para o todo. E é exatamente isso que me incomoda. Não é nenhum evento isolado. É o padrão. E padrões não são coincidências. O que você acha que existe lá embaixo? Comente abaixo.